Graças e paz. Boa noite a todos. Graças a Deus, mais um culto, nosso primeiro culto de jovens desse ano. Para nós é uma grande alegria saber que nós teremos o ano inteiro pela frente de aprendizado, de crescimento, de conhecimento de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre sabedoria. Nós vamos ao livro de Tiago. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 18. Abra sua Bíblia em Tiago 3, do 13 ao 18. Eu escolhi esse texto porque Tiago vai falar um pouco sobre como funciona no livro inteiro de Tiago, não só em específico no capítulo 3. Tiago vai falar um pouco de como que a vida cristã, ela funciona e como ela deve ser vivida. Tiago é até um pouco criticado por muitas pessoas, e até houve na história da igreja pessoas que não consideravam o livro de Tiago bíblico, porque Tiago fala de uma fé muito prática, de uma fé muito vivida, muito real. E às vezes essa fé ela fica um pouco distante, né, daquilo que a gente sabe sobre Cristo. Ou seja, nós conhecemos muito sobre Cristo e vivemos pouco aquilo que conhecemos. E a carta de Tiago é uma grande exortação a tudo isso, né? A gente vê Tiago falando muito sobre a questão da fé, ela ser morta sem as obras, né? E talvez por isso que muitos estudiosos criticaram Tiago, né? Como que Tiago diz que a fé vem por obras, sendo que a Bíblia fala que a fé é algo que Cristo operou em nós através da salvação, mas Tiago, de forma alguma, ele nega a soberania de Deus na salvação. Tiago, de forma alguma, nega que Cristo que nos salvou, de que toda obra salvífica vem de Deus. Tiago nunca negou isso. Mas o que Tiago quer nos ensinar é que se nós somos de fato salvos, nós temos que viver como salvos. O que Tiago quer nos ensinar é que não existe uma salvação e não existe uma fé que não se mova. A fé tem que se mover. A fé precisa fazer alguma coisa. Porque Efésios diz que Ele nos chamou, que Ele nos salvou para boas obras. Não existe a possibilidade de eu crer em Cristo e eu não viver Cristo. Ou seja, a fé cristã, ela nos obriga a praticar aquilo que Cristo praticou, e o nosso maior exemplo é Cristo. Nós temos ali, diante dos nossos olhos, Cristo, que é o Senhor de todas as coisas. Nós sabemos que Ele é Deus. E nós vemos, Cristo a todo momento se movendo, Cristo a todo momento fazendo, auxiliando, ajudando, socorrendo, amando, pregando, ensinando. Tudo aquilo que são características da fé cristã e tudo aquilo que é bom, nós vemos em Cristo Jesus. E essa é a exortação de Tiago. Tiago nos exorta de forma com que a nossa fé tome forma. De forma com que aquilo que a gente conheça sobre Deus crie vida. A ideia é que todo o seu conhecimento sobre Deus te ensine a viver de forma digna do Evangelho. E a ideia de sabedoria em Tiago é justamente isso, é essa fé que vive, essa fé operosa, sabe, é essa fé que se dobra, que serve, que auxilia, que ajuda, é essa fé que entendeu o seu lugar no mundo. E é muito curioso que a gente passa muito tempo da nossa vida atrás de sabedoria. E para Tiago a sabedoria é uma coisa simples, sabedoria é saber viver. Às vezes a gente acha que nós vamos encontrar sabedoria só nos grandes filósofos gregos ou em grandes pensadores. E às vezes a gente encontra sabedoria numa pessoa que a gente nem esperava isso. Quantas pessoas que você conhece ou que nós conhecemos que não sabem, por exemplo, ler, nunca estudaram, nem terminaram, por exemplo, o ensino médio, mas são tão sábias quanto qualquer outra pessoa que se formou em nível superior. Porque, de fato, sabedoria não é aquilo que você consegue encher a sua vida. Sabedoria é aquilo que você consegue despejar na vida dos outros. A ideia é que você ser sábio para Tiago é quando você entende a fé e pratica. E para Tiago isso está muito ligado. Porque para Tiago, se você não pratica, é porque você não entendeu a fé. Então nós vamos a esse texto com essa ideia de Tiago, de que a fé ela é algo que é vivo. Se a fé não se move para Tiago, ela não existe, ela é morta. É impossível que alguém crê em Cristo sem se mover, sem serviço, sem auxílio, sem amor, sem perdão, sem misericórdia. Para Tiago isso é impossível. Dizer que nós cremos em Cristo implica viver para Cristo e fazer aquilo que Cristo fez. Tiago 3, nós vamos ler do 13 ao 18. Eu vou ler na Ara.
Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Guarda esse termo, não mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, é animal, é demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, porque esse é o culto do Senhor, Pai. Nós prestamos culto a Ti porque cremos que a nossa vida depende do Senhor, Pai. Cremos que a nossa existência, ela é fruto das Tuas mãos, Pai. De que se o Senhor não clamar, Pai, em nosso favor a Deus, a nossa vida não é possível, Pai. Deus, como nós cantamos, nós cremos que o Senhor é resplendor da glória do Pai. Queremos que o Senhor é a imagem do Deus invisível e no nosso coração se alegra de poder prestar um culto ao Senhor, Pai. E agora, Deus, que nós lemos a Tua palavra, pedimos que o Senhor ilumine o nosso coração, Pai. Deus, pedimos que a Tua palavra não possa vir nos ferir, Pai. Nós queremos ser feridos pela Tua palavra, para que possamos Te amar, Senhor. Queremos, Deus, que a Tua palavra, Deus, possa invadir a escuridão da nossa alma, Pai. Queremos que a Tua luz, Pai, invada o nosso coração, Pai. E que possamos sair daqui mais sábios, Pai. Conhecendo mais um pouco do Senhor. E para que possamos viver, Pai. Ó Deus, nos auxilia, Pai. Fala aos nossos corações, ilumina a nossa mente, Pai. Nós estamos totalmente carentes do Senhor, Pai. Nós carecemos da Tua graça para viver, para existir, Pai. Se o Senhor não falar aos nossos corações, Pai, nós padeceremos, Pai. Fala conosco, Pai. Nos auxilia através desse texto, nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Como eu disse, a finalidade de Tiago é em nos ensinar uma fé que se move. E ao contrário dessa fé que se move, ao contrário dessa sabedoria que vem do alto, que é a fé aplicada e vivida na vida comum, Tiago vai fazer um contraponto nesse texto. Ele vai falar o que não é a verdadeira sabedoria e o que é a verdadeira sabedoria. E ele começa com uma pergunta bem interessante. Quem entre vocês, é sábio e inteligente? Às vezes essa pergunta soa um pouco estranha, né? Se eu perguntasse aqui, quem dentre vós aqui é sábio, é inteligente? Às vezes a gente fica até com receio de levantar, mas às vezes, talvez você se sinta sábio e inteligente, talvez você se considere uma pessoa por dentro das coisas, uma pessoa que entende o mundo, que sabe viver. Mas é uma pergunta um tanto curiosa. Por que Tiago está fazendo essa pergunta? Por que Tiago espera saber desses ouvintes se eles eram sábios e inteligentes? É justamente pelo fato de Tiago querer colocar à prova a inteligência e a sabedoria desse povo. A ideia dessa pergunta é dizer, será que vocês realmente são sábios e inteligentes? E Tiago diz, já que vocês são sábios e inteligentes, como é que vocês mostram isso? Mostre as suas obras de mansidão, de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Olha que curioso, o que Tiago quer fazer é ensinar aqueles líderes judaicos e dizer, será que vocês realmente são inteligentes? Será que vocês realmente são sábios? Será que vocês realmente aprenderam a viver? E como é que é a prova de que vocês aprenderam a viver? Vocês não precisam mostrar as suas obras. Olha aqui de novo, a fé é totalmente ligada às obras. Se vocês aprenderam a viver, vocês precisam mostrar as suas obras de mansidão e de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Outra coisa que Tiago quer fazer com essa pergunta e com essa afirmação que vem após a pergunta, é nos dizer que aquele que é sábio, ele é manso. Isso é muito curioso, a sabedoria está sempre ligada à mansidão. Se você conhece uma pessoa muito inteligente, que ela é arrogante, ela não é inteligente. Se você conhece uma pessoa que você acha que ela é muito sábia, mas ela não sabe te explicar como que a vida funciona, ela não entendeu a sabedoria. A pergunta de Tiago que é feita a nós é justamente essa, que a gente coloque à prova a nossa sabedoria e a nossa inteligência. Como? Nós temos vivido aquilo que nós cremos, nós temos vivido aquilo que conhecemos sobre Cristo. Porque se nós cremos em Cristo, ou conhecemos um pouco sobre Cristo e não vivemos,
A nossa sabedoria é questionável. Ao invés de mostrar bons argumentos, o que Tiago pede é que esses homens demonstrem as suas obras. Afinal, aquele que diz crer e não praticar, na verdade não crê. Lembra a ideia do texto de Tiago? De que a fé sem obras ela é morta? A verdadeira sabedoria reside em alguém que aprendeu a viver à luz das Escrituras. Eu achei uma definição de sabedoria de um teólogo chamado Hort muito interessante. Ele diz que a sabedoria, preste atenção, é a capacitação do coração e mente necessária para uma conduta justa. Ou seja, é você saber ordenar toda a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Olha que curiosa essa definição. E o que Tiago pergunta para esses homens é justamente isso. Vocês são sábios? Vocês têm ordenado a sua vida segundo a vontade de Deus? Cadê as obras de vocês? Cadê a mansidão de vocês? Cadê a boa conduta de vocês? Olha que curioso. Porque a sabedoria para Tiago é a capacidade de organizar a vida debaixo da vontade de Deus. Ou seja, ser sábio é eu viver sempre me perguntando se aquilo que eu tenho feito é a vontade de Deus. Se aquilo que eu tenho feito é aquilo que Deus quer de mim. E às vezes para a gente isso é um tanto complicado, porque, eu não sei vocês, mas eu já passei pela situação de dizer, Deus, como é que eu descubro a sua vontade? Como é que eu faço para saber o que o Senhor quer de mim? Não sei se vocês passam por isso, mas Deus, como é que eu faço para descobrir se o Senhor quer que eu estude, se o Senhor quer que eu trabalhe, se o Senhor quer que eu vá para lá ou que eu fique aqui? Já passaram por essas dúvidas da existência de saber, Deus, o que eu faço da minha vida? Sabe, como é que eu resolvo tal situação? Como é que eu resolvo tal problema? Como é que eu tomo uma atitude séria? Como é que eu tomo uma atitude difícil? E às vezes isso é complicado. E o que Tiago quer nos ensinar é que quando a gente aprende a viver, é quando a gente entende que todas essas nossas decisões diárias, desde a hora que a gente levanta, a hora que a gente dorme, elas devem estar sujeitas à vontade de Deus. Elas devem estar sujeitas àquilo que nós chamamos de princípios das Escrituras. Ou seja, para Tiago, ser sábio é olhar para as Escrituras e caminhar por elas. É que às vezes parece uma coisa simples, mas não é tão simples. A ideia de Tiago é que para você conseguir ser sábio, você precisa esmiuçar as Escrituras e andar por elas. Ou seja, as Escrituras vão servir como uma cerca na sua vida. Elas vão limitar o seu comportamento. Ou seja, você só vai se comportar como Cristo te permite se comportar. A ideia é que nós possamos viver da forma como Cristo exige que eu vivo. Ou seja, a verdadeira sabedoria, quando alcançada, me faz andar à luz do Evangelho. Eu não posso tomar uma atitude que não seja cristã. Eu não posso tomar uma atitude que não glorifique a Cristo. Eu preciso ordenar a minha vida debaixo dos princípios cristãos. Como é que nós temos ordenado a nossa vida? Eu não sei se você já parou para calcular o seu tempo, ou para pensar na forma como você organiza ou você dispõe o seu dia. Mas quanto tempo do seu dia você dedica a conhecer a Cristo? Quanto tempo do seu dia você dedica a amar alguém, a cuidar de alguém, a discipular alguém, ou a ler as Escrituras, ler um bom livro? Você já fez já sentou para colocar num papel quanto tempo você tem dedicado a Cristo no seu dia? Sabe, porque se a gente aprendeu a viver, a gente aprendeu a ordenar a nossa vida. A gente aprendeu que existe a coisa mais importante da nossa vida, que é Deus, que é conhecer a Deus. Depois existem os nossos irmãos em Cristo, a nossa família, os nossos irmãos em Cristo. E depois qualquer outra coisa que não seja isso, trabalho, estudo, carreira. Mas para Tiago, aquele que aprendeu a viver é aquele que conseguiu entender que a ordem da vida sempre começa a conhecer a Deus, amar o seu próximo. E as demais coisas, elas acontecem. Se a ordem da nossa vida não é essa, então nós somos como esses sábios que Tiago está ensinando. Então nós não somos sábios. Nós não aprendemos a viver. E ele continua no versículo 14, diz, se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso e não mintam contra a verdade. Olha que curioso, Tiago está falando de sabedoria, e de repente ele passa a falar sobre inveja, sentimento de rivalidade. Porque o que Tiago quer nos mostrar é que a tendência natural de uma vida sem sabedoria é contenda, é rivalidade, é ódio. Que se você não sabe viver à luz do Evangelho, você vai viver à luz de Satanás.
Se você não aprendeu a viver à luz das Escrituras, você vai viver a vida mundana. Isso é muito natural. Tem um provérbio, não sei se você já leu, e por muito tempo esse provérbio não fez sentido nenhum para mim, até um dia que fez. Que diz que o bater do leite produz o quê? Manteiga. Já leu esse provérbio? Por muito tempo eu tentei entender o que isso quer dizer, o que isso é importante para a minha vida. E uma lição muito importante eu aprendi com esse provérbio, de que toda ação vai produzir uma reação óbvia. De que se você bater muito leite, vai virar uma manteiga. De que se você passar o dia inteiro chutando uma parede, você vai machucar o seu dedo. E o que Tiago quer nos ensinar é que a vida sem sabedoria vai produzir obras da carne. É impossível que uma pessoa que não vive à luz do Evangelho tenha uma boa conduta na sua vida. Se você não conhecer a Cristo, se você não se dedicar a amar a Cristo e a viver o Evangelho, naturalmente você vai estar vivendo a vida do mundo. É natural que aqueles que não conhecem a Cristo vivam uma vida carnal. E Tiago começa a descrever essa vida com inveja, sentimento de rivalidade. Ele diz, não se gloriem disso. Ou seja, além de viver essa vida contrária à vida de Cristo, além de não ter uma boa conduta, naqueles que faltam a verdadeira sabedoria, existe essa vanglória. E eles se gloriam de não viver a vida boa. E eles se gloriam de não honrar a Deus. E Tiago dá um conselho e diz, não mintam contra a verdade. Por que Tiago fala isso? É muito curioso. Porque Tiago está discutindo com homens que conheciam o Antigo Testamento. Ele está discutindo com homens que conheciam a lei moral. Eles conheciam tudo aquilo que nós conhecemos como Antigo Testamento, como o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles conheciam. Eles eram capazes de narrar toda a história das Escrituras sem ler. Eles decoravam isso. Eles sabiam a história do povo de Deus. Eles sabiam as leis de Deus. Eles sabiam qual era o padrão moral e o padrão ético que Deus queria do seu povo. E mesmo assim eles não viviam de acordo com isso. E Tiago está dizendo que eles fazem o quê? Eles estão mentindo contra a verdade. Ou seja, tudo que esses homens sabiam sobre Deus não transformou a forma que deles viverem. Ou seja, a fé desses homens era morta. Porque a fé deles não se movia, não servia, não amava. Tudo que esses homens produziam era rivalidade, era ódio, era amargura, era rancor. Olha que curioso, eles conheciam as Escrituras, mas isso não produziu nesses homens bons frutos. Tudo que Tiago diz que produziu era rivalidade. O problema desses homens não era um afastamento teológico de Deus. O problema desses homens não é que eles não conheciam nada sobre Deus. E aqui nós entendemos outra verdade. É possível que uma pessoa conheça muito sobre Deus. É possível que uma pessoa leia bons livros sobre Deus. É possível que uma pessoa leia a Bíblia inteira e ainda assim ela não viva de forma digna do Evangelho. Era o que acontecia com esses homens. E Tiago chama isso de mentir contra a verdade. Ou seja, é você crer em alguma coisa que é verdade, mas não viver aquilo. Ou seja, para Tiago isso é uma vida mentirosa. É uma vida onde não existe legitimidade. O contrário da verdadeira vida cristã é a vida da inveja e da rivalidade, que nasce da soberba, e esse é muito curioso. Outra coisa muito natural daqueles que não vivem essa vida boa, essa vida de Cristo, é a soberba. Spurgeon dizia que a soberba ela é como uma fênix, que sempre que você a matar, ela vai renascer. Ele dizia que esse é o pecado que nós vamos passar a vida inteira lutando contra. E aqui fica um alerta para nós como igreja de Cristo, de que se a gente quer aprender a viver, a gente precisa aprender a dominar a soberba. Porque o que estava acontecendo o que estava acontecendo com esses ouvintes de Tiago? Eles estavam sendo tomados pelo conhecimento, pelo falso conhecimento de Deus e pela soberba, por conhecer a Cristo, e estavam degladiando-se entre si. Eles estavam se destruindo, ou seja, toda aquela sabedoria que eles tinham acerca de Deus, não estava produzindo paz, estava produzindo luta, guerra, destruição. Nós vamos ver mais para frente que Tiago chama tudo isso de demoníaco. Ou seja, aquilo que estava sendo produzido com essa falsa sabedoria era do diabo, não era de Deus. Ou seja,
O fato desses homens não viverem aquilo que Deus exigia, fazia com que a fé deles fosse demoníaca. Isso é muito sério. E é assustador isso que Tiago nos diz. Existe a possibilidade de você conhecer sobre Deus, viver uma vida por diabo. Nós conhecemos diversos homens assim na história. Homens que conhecem a verdade, que sabem o que é certo fazer e não fazem. E pertencem a Satanás, ao diabo, ao inimigo. Essa falsa sabedoria, ela não produz nada que é bom. Ela produz vanglória, ela produz rivalidade, produz amargura. Sabe, é muito comum a gente vê na história diversas igrejas que foram destruídas por isso. Sabe, diversas comunidades que tinham tudo para crescer e foram destruídas por causa dessa pseudo-sabedoria, por causa dessa falta de sabedoria, por causa de homens que conheciam o Evangelho e não viviam de forma digna do Evangelho. Quantos pastores nós conhecemos que têm envergonhado o nome de Cristo? Sabe, quantos homens de Deus que o mundo inteiro ouve, que pessoas seguem, que têm abandonado o Evangelho, que têm vivido de forma indigna. Ainda essa semana eu estava vendo no Instagram um pastor que foi filmado numa praia traindo a sua esposa. Você imagina para a igreja receber uma notícia dessa? Um homem que prega santidade no púlpito, mas fora do púlpito trai a sua esposa. É arrogante, é soberbo. E geralmente esses homens, eles são carregados de arrogância. Quando são confrontados, sempre tem um bom argumento para o seu pecado. E é justamente isso que Tiago quer nos ensinar. A falsa sabedoria é sempre carregada de arrogância, de destruição. Se você conhece alguém sábio, que não gosta de ter ninguém por perto, cuidado. A falsa sabedoria é sempre rodeada de inimizade, de ódio. E ele continua no versículo 15 dizendo: esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, ela é terrena, ela é animal, ela é demoníaco. O que Tiago está fazendo aqui é explicar o que é essa sabedoria, que é essa falsa sabedoria, de uma forma crescente. Ele começa dizendo que essa sabedoria, ela é terrena, ou seja, ela não vem lá do alto. Ele continua aumentando o nível, dizendo que essa sabedoria é animal. E aqui é uma coisa muito interessante. Essa ideia de Tiago de animal é a mesma ideia, é a mesma palavra grega que a gente traduz para espírito. E antigamente as pessoas dividiam, no tempo de Tiago, as pessoas dividiam o ser humano em três partes. Ele era espírito, alma e corpo. Corpo é a parte física, aquilo que a gente vê. O espírito é aquele sopro que o homem tem da vida, que os animais também têm. É aquilo que muitas vezes nós chamamos de zoe, que é o fôlego de vida, que é a capacidade de se manter vivo. Essa coisa animal que existe dentro de nós, e existe dentro dos animais, ou seja, a vida, aquilo que é básico, sem sentimentos, sem nada, a vida em si. E o espírito era a sede dos sentimentos. Hoje talvez para a gente seja difícil entender o que Tiago está falando, por quê? Porque a gente divide o homem em dois, a gente acredita que o homem ele é corpo e alma. E nós diferenciamos o ser humano do animal pela sua capacidade de pensar, de raciocinar. E nós que somos cristãos, nós sabemos que não somos como os animais, porque Deus habita em nós, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Mas o que Tiago quer dizer é que esses homens que possuem essa sabedoria, eles são como animais. Se você soltar um leão aqui, o que ele vai fazer? Ele vai atacar todo mundo, porque é natural dele fazer isso. Sabe, se você soltar aqui um animal que tenha medo de tudo, ele vai correr. Ou seja, os animais seguem os seus instintos e fazem aquilo que tem que fazer. E para Tiago, quando ele diz que essa sabedoria que não vem do alto, essa sabedoria ela é terrena, ela é uma sabedoria igual à da natureza, igual dos animais, é isso. Esses homens não diferem em nada dos animais. Eles só fazem aquilo que eles têm que fazer. A sabedoria deles não produz nada que seja sentimental, que seja racional. É instinto. Ou seja, eles não são diferentes de nada dos animais. Essa é a ideia de Tiago. E Tiago ainda cresce mais um nível quando ele diz que além de animal, essa falsa sabedoria, a sabedoria que não vem no alto, ela é demoníaca. Ou seja, ela não provém de Deus. Embora ela fale sobre Deus, embora o seu testemunho sobre Deus seja bonito, os seus argumentos sejam belos, mas ela é do diabo. E aqui é muito curioso. Por que Tiago diz que essa sabedoria é demoníaca se ela fala sobre Deus? Porque ela não vive o que ela fala.
Ou seja, tudo que você sabe sobre Deus pode ser belo e bonito. Se isso não for vivido, é uma sabedoria terrena, animal, demoníaca. Porque ela vai produzir as obras do diabo. Essa falsa sabedoria não pode produzir paz, não pode produzir bons frutos. Ela vai produzir inimizade, rancor, sentimento faccioso. E lembre-se que Tiago quer nos advertir como igreja. Se essa falsa sabedoria existir na igreja, vai haver divisões, vai haver rivalidade, vai haver facções. Se aquilo que você conhece sobre Deus te afasta do seu irmão, é uma falsa sabedoria. Se aquilo que você conhece sobre Deus não faz você ter misericórdia do seu próximo, não é sabedoria. Ela é animal, ela é terrena, ela é demoníaca. Parece um termo pesado, mas justamente o que Tiago quer nos ensinar é que toda fé que não é vivida corretamente, que não ama, que não sente misericórdia, que não é pura, é do diabo. Isso é assustador. Porque muitas vezes nós cultivamos esses sentimentos dentro do corpo de Cristo. Quantas e quantas vezes nós vemos sentimentos de facção dentro da igreja? Quantas e quantas vezes nós vemos dentro da igreja pessoas que não se falam, que não se amam, que se dividem? Isso não é de Deus. Tiago diz que isso é do diabo. Com todas as letras, é demoníaco. Esse sentimento de divisão não provém de Deus. Esse sentimento de ganância, esse sentimento que é aquilo que Tiago chama de mentir contra a verdade, isso não é de Deus, isso é do diabo. Se aquilo que você sabe sobre Deus não tem te feito viver de forma digna do Evangelho, a sua vida não tem glorificado a Deus. Nós temos que se preocupar com isso. Isso tem que fazer o nosso coração ficar preocupado. Porque se aquilo que eu sei sobre Deus não tem transformado a forma que eu vivo, eu estou vivendo uma mentira, eu estou mentindo diante da verdade. Tiago continua no versículo 16, dizendo: pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Lembra o que eu disse? Tiago começa falando de sabedoria. E por que agora ele está falando de inveja, rivalidade, confusão e coisas ruins? Porque o bater do leite produz manteiga. Essa é a ideia do provérbio. A falsa sabedoria vai produzir isso. Se nós cultivarmos uma fé que não vive, tudo que nós teremos é discórdia. Se nós cultivarmos uma fé que não opera, o que nós teremos é rivalidade, confusão, toda espécie de coisas ruins. A ideia de Tiago é que nós nos atentemos a isso. É que nós tomemos cuidado para saber se aquilo que eu sei sobre Cristo está sendo vivido. Porque senão eu vou produzir destruição no corpo de Cristo. Senão eu vou produzir inimizade, discórdia, rivalidade. Aqui Tiago ilustra a consequência da falta de sabedoria. Um lugar onde ela não existe, é natural que a contenda e todos os tipos de coisas ruins dominem. Todas as forças que trabalham pela divisão são forças contrárias à vontade de Deus e favoráveis à causa do diabo. Se você não vive de forma digna do Evangelho, Tiago está dizendo que você está vivendo para o diabo. Isso é assustador, porque às vezes você pode passar a sua vida dentro da igreja servindo Satanás. Se aquilo que você conhece sobre Cristo não te faz servir o seu irmão, servir a Cristo, mais para frente nós vamos ver Tiago nos explicando o que é essa fé, essa sabedoria que vem do alto. Mas se você não crê e a sua fé não se move, para Tiago você está servindo a Satanás, porque é tudo o que o diabo quer, que você não pratique aquilo que você sabe sobre Deus. Porque o diabo sabe quão terrível é uma pessoa que pratica aquilo que crê. Ele sabe o quão assustador é um crente que ora, um crente que lê a Bíblia, um crente que ama o seu irmão, que serve, um crente que busca melhorar, que luta para ser transformado, que luta por santidade, que luta por justiça. Então ele sente prazer quando ele vê alguém que conhece muito sobre Deus não fazer nada. Ele se alegra com isso.
Tiago diz, onde há inveja, rivalidade, a confusão e toda espécie de coisas ruins, ou seja, a falta da sabedoria do alto vai produzir tudo isso. E agora Tiago vai nos ensinar o que é essa sabedoria do alto. Ele diz que a sabedoria que é do alto, primeiramente, ela é o que? Ela é pura. E a ideia de pura é a ideia de que é a única forma possível de você se achegar a Deus. A verdadeira sabedoria é aquela que está tão isenta de todo motivo ulterior, tão limpa de egoísmo, que chegou a ser suficientemente pura para ver a Deus. Pelo contrário, a sabedoria mundana queria fugir da vista de Deus. A sabedoria verdadeira é capaz de submeter-se ao escrutínio de Deus. A ideia de que a verdadeira sabedoria produz em você pureza. E a ideia de pureza é aquilo que te faz se aproximar de Deus, porque Deus é puro, e não existe forma de eu me relacionar com Ele, sem que essa pureza não seja vista na minha vida. Ou seja, nós conhecemos sobre Deus, sabemos que Ele é puro, então nós começamos a aplicar essa pureza na nossa vida. E o que é essa pureza? É abrir mão de tudo aquilo que me separa de Deus. Se existe um pecado em mim que me separa de Deus, eu devo lutar para abrir mão dele. Porque a verdadeira sabedoria produz pureza. Ou seja, ela produz esse sentimento de abandono de tudo aquilo que é impuro. E ele continua, ela é pacífica. A ideia de que a verdadeira sabedoria, ela traz paz. Ela acalma o ambiente. Ela faz com que as pessoas tenham boas relações. A ideia da paz aqui é uma palavra grega chamada irene. Quando esta palavra é usada com referência à pessoa, seu significado básico é a relação, é a boa relação entre homem e homem e Deus. Ou seja, a verdadeira sabedoria vai te ensinar a se relacionar com o seu irmão e vai te ensinar a se relacionar com Deus. Ela produz paz, ela produz harmonia. Ela te ensina a viver bem com o seu semelhante, por mais que às vezes ele não é tão semelhante assim. A verdadeira sabedoria te faz suportar o seu irmão, te faz amá-lo. A verdadeira sabedoria produz harmonia e nunca ódio. A verdadeira sabedoria produz paz e não divisão. E ele continua, ela é gentil. Ela é amigável, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. É que eu juntei duas versões da Bíblia aqui, e as duas versões elas usam palavras diferentes, uma é a NAA e a ARA. Mas eu acho interessante a gente continuar acompanhando pela ARA. A palavra que ele usa é a palavra indulgente, depois de pacífica, que é a ideia de paz, ele diz que a sabedoria ela é indulgente. É o homem que sabe perdoar mesmo quando ele não precisa. A ideia de alguém indulgente é aquela pessoa que ela perdoa a pessoa, mesmo que aquela pessoa que ela perdoa seja passível de culpa. Ou seja, o seu irmão pecou contra você, ele errou contra você, e ele merece ser castigado, ele merece a justiça. Mas a pessoa indulgente, a verdadeira sabedoria produz um sentimento em você de perdão. Você não quer a sua justiça própria. Você escolhe perdoar o seu irmão mesmo quando ele está errado. Você escolhe se compadecer da miséria dele. Você escolhe se compadecer do seu irmão mesmo sabendo que ele te feriu. A verdadeira sabedoria, ela reside na pessoa que amadureceu ao ponto de saber que o mundo não gira em torno dela, de que as pessoas não devem agradá-la. A verdadeira sabedoria, ela não espera isso. Ela é capaz de perdoar até as pessoas que mais o odeiam. E Tiago continua, ela é tratável. A verdadeira sabedoria produz na pessoa esse sentimento de que ela está disposta a aprender. Ela está disposta a ouvir conselhos. Porque geralmente o conhecimento ou muito estudo pode produzir, e é natural que produza em algumas pessoas, e essa arrogância de saber que eu não preciso aprender mais nada, eu já sei, eu estudei sobre aquilo, não venha você querer me ensinar alguma coisa da qual eu já estudei. Mas o que Tiago nos ensina é que a verdadeira sabedoria, ela não é assim. A verdadeira pessoa que é sábia, ela sabe que do mundo ela sabe pouca coisa.
A verdadeira sabedoria é aquela que te diz que você não sabe tudo sobre as coisas, de que você precisa do seu irmão para crescer. E essa é a ideia da igreja. A igreja é o lugar onde as pessoas que conhecem a Deus se reúnem para conhecer mais a Deus. Se você não é alguém intratável, se você é alguém arrogante, que não gosta que ninguém te ensine mais sobre nada, que não gosta que as pessoas falem sobre Deus para você porque você já o conhece, você não gosta que as pessoas apontem os seus pecados, essa não é a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria te faz uma pessoa tratável. E ele continua dizendo que a verdadeira sabedoria é plena de misericórdia e bons frutos. Aqui é muito curioso que Tiago coloca misericórdia e bons frutos ligado. A nossa misericórdia deve ser semelhante à misericórdia de Deus. O que Tiago quer nos ensinar é que a sabedoria do alto nos faz olhar para a misericórdia que há em Deus e praticá-la. E como é que a misericórdia de Deus operou na nossa vida? Deus ele foi misericordioso conosco porque a gente estava sofrendo por um pecado que a gente não tinha culpa? Deus, ele foi misericordioso conosco, porque a gente estava abandonado, porque a gente estava vivendo uma vida em que a gente não tinha culpa, nós éramos coitados, não. A misericórdia que há em Deus, ela interviu a nosso favor, quando nós sofríamos pelos nossos próprios pecados, e nós merecíamos de fato a condenação eterna. Nós merecíamos morrer pelos nossos pecados, mas Deus aprove na sua graça e misericórdia nos salvar. E Tiago quer nos ensinar que essa verdadeira sabedoria tem que produzir isso em nós. Essa misericórdia é olhar para o seu semelhante da mesma forma como Deus olhou para você. É olhar para o seu semelhante e dizer, eu posso te perdoar, independente do que você fizer. Esses dias eu assisti um vídeo que me fez chorar. Um rapaz estava passando por uma rua, ele atropelou uma criança. E o pai dessa criança chega ali no local onde aconteceu o atropelamento, e o pai dessa criança corre, abraça esse menino, fala, eu te perdoo, não se preocupe. Você não é culpado. Fique tranquilo. E aquilo causou espanto, a ponto das grandes mídias compartilhar aquilo, porque geralmente a gente não vê esse tipo de atitude, mas essa é a misericórdia que Deus espera de nós. É quando alguém fere alguma coisa que eu amo, e mesmo assim eu permaneço amando. É quando alguém me fere, e mesmo assim eu permaneço amando. Porque Deus espera que nós olhemos para os semelhantes com a mesma misericórdia que Ele nos olhou. E é interessante que Tiago diz que essa plena misericórdia é seguida de bons frutos. De que quando nós plantamos plena misericórdia, bons frutos são produzidos. O amor sempre produz amor. A paz sempre produz a paz. Lembra do provérbio, bater do leite vai produzir manteiga? O amor sempre vai produzir amor. A gentileza sempre vai produzir gentileza. O cuidado vai produzir mais cuidado. A ideia de cultivo de bons frutos é essa. Se você permanecer cultivando bons frutos, sempre serão dados bons frutos. Lembre da misericórdia com a qual Deus te tratou, e trate assim os seus semelhantes. Lembre do amor com que Cristo te alcançou e ame. Ele continua dizendo, ele diz que essa sabedoria que vem do alto, ela é imparcial. É a sabedoria que parte da... Às vezes a gente pensa que imparcialidade significa você ficar em cima do muro. Não é isso. A sabedoria que vem lá do alto, ela tem princípios. Ela é imparcial no sentido de que ela é indivisível. A palavra grega que ele usa é a palavra adiácritos. E eu achei interessante, eu não sabia disso. E ela significa indivisível. Ou seja, a sabedoria lá do alto, ela não pode ser particionada. Ela é o que ela é. Ou seja, o evangelho existe um padrão, existe uma verdade. E a sabedoria lá do alto te faz não negociar esses princípios, mediante a nenhum pretexto. Se eu creio em Cristo, se eu conheço, se eu sei quais são as leis morais de Deus para mim, eu não posso negociá-las. A sabedoria lá do alto te faz viver sem fingimento, é o que Tiago diz. É a ideia de que a sabedoria lá do alto te faz viver de uma forma sincera. Eu não sei se vocês já pararam para estudar a origem da palavra sincera. Os gregos, quando eles faziam as suas estátuas, eu achei isso muito interessante.
Quando os gregos faziam as suas estátuas e acontecia algum fenômeno ou por algum acidente quebrava essas estátuas, aquilo é muito trabalhoso, eles não iam jogar fora e começar tudo de novo. Então o que eles faziam? Eles preparavam uma cera e eles colavam aquelas estátuas com cera. Ou seja, quando as pessoas olhavam de longe, aquilo era maravilhoso. Parecia que nunca tinha acontecido acidente nenhum. Mas quando o sol batia, a cera, ela brilhava de uma forma diferente da pedra. Então as pessoas conseguiam ver. Os defeitos da escultura. E a ideia da palavra sinceridade é justamente essa, é sem cera. É não ter nada que a luz do Evangelho possa apontar em você. A ideia de que quando a luz do Evangelho brilhar sobre sua vida, as pessoas vão encontrar algo inteiro. Quando a luz do Evangelho brilhar sobre você, as pessoas vão encontrar verdade. A ideia da sabedoria que vem lá do alto é uma sabedoria que não usa capa, ela é o que ela é. Ela não precisa se esconder atrás de nada, ela não precisa esconder os seus defeitos, as suas falhas. Uma pessoa sincera, ela não tem medo de se expor, de contar o pecado ao irmão. Você já fez isso? Você já praticou isso? Você já chegou para o seu irmão e falou: meu irmão, me ajuda. Ora por mim, porque ontem eu vi um vídeo pornográfico. Meu irmão, me ajuda, ora por mim, porque ontem eu tive desejos que não são de Deus, porque ontem eu menti à minha mãe, porque ontem eu roubei o meu irmão. Você já experimentou ter uma vida sincera, onde você não tem que correr para se esconder, onde você não precisa fugir das pessoas, onde você não foge do conflito e do confronto das pessoas que te amam e que querem ver você mudar? A impressão que dá é que com o tempo nós perdemos essa sinceridade. Sabe, nós vivemos em uma época onde nós não podemos mais falar nada para ninguém, porque as pessoas se ofendem. E essa não é a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria, ela é sem fingimento. Você não precisa mostrar para o seu irmão uma coisa que você não é. Sabe, eu tinha um pastor amigo meu que sempre dizia isso. Se você não ora de joelho na sua casa, não ore dentro da igreja. Se você não vive aquilo que você diz na sua casa, não tente viver na igreja. Aquilo que Tiago espera de nós é uma vida plena. E a ideia de vida plena de Tiago, de uma vida perfeita, não é uma vida que você não vai errar. É uma vida sim, você vai errar. Mas o seu erro tem que ser um acidente, não uma permanência. Você não pode permanecer errando. Se você chegar para mim e falar: Vinícius, eu tenho dificuldades na área financeira, eu sempre faço dívidas. Então nós vamos lutar, nós vamos te ajudar e você vai melhorar nisso. Mas se você disser para mim que você continua fazendo isso todos os dias, você não quer mudar. É diferente você chegar para falar: Vinícius, me ajuda, nós vamos te ajudar. Aí você fala: Vinícius, sem querer, nesse ano eu fiz uma dívida, Vinícius. Eu não consegui, é uma coisa. Agora, se todos os meses você faz a mesma coisa, é porque você não quer mudar. A vida cristã que Tiago espera de nós e que o Evangelho cobra de nós é uma vida em que nós busquemos a perfeição. Porque Cristo foi perfeito e Ele foi perfeito para nos ensinar que nós devemos buscar a perfeição. E Tiago continua: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Tiago termina de uma forma muito maravilhosa esse texto. Ele diz que em paz que se semeia o fruto da justiça, ou seja, lembra da ideia de paz que eu falei da palavra eleteia? Que é essa boa relação que nós temos entre as pessoas e a boa relação que nós temos entre Deus. Tiago diz que tudo isso produz o que é justiça. Ou seja, você quer viver numa igreja ideal? Você quer viver na igreja dos seus sonhos? Produza fruto de paz. Isso vai contrário à ideia do que o mundo faz, que geralmente a gente faz assim. A gente está numa igreja, uma pessoa não concorda conosco, o que é que nós fazemos? Vamos para outra. Até um dia que você acha uma igreja que concorde com você. E provavelmente isso não é uma igreja. Mas Tiago diz que quem faz o bom ambiente no culto, na igreja, em qualquer grupo, é você. É muito simples. Se você quer que todos vivam em paz, dê frutos de paz. Se você quer promover a sinceridade no culto, seja sincero. Se você quer promover a boa relação entre todos, tenha uma boa relação com todos.
Lembra da ideia de Tiago de que a falsa sabedoria produz inimizade? Agora Tiago diz o que é o contrário disso, que é a boa sabedoria, a sabedoria que vem lá do alto, essa forma de viver digna do Evangelho, onde nós colocamos em prática aquilo que aprendemos com a verdade, ela produz o quê? Ela produz justiça. Ou seja, o fruto da paz, o fruto de uma vida bem vivida produz um ambiente de justiça. Se você deseja que a igreja seja um lugar de paz, plante a paz. Se você espera que as pessoas olhem para você com misericórdia e que se compadeçam do seu sofrimento, faça isso pelo seu irmão. Se você espera ser amado, ame. Se você espera ser aceito, aceite. Se você espera que as pessoas vivam de uma forma que elas não precisam fingir nada para você, se você espera honestidade, sinceridade, faça tudo isso. Esse é o conselho de Tiago. Porque senão a fé é morta. Se ela não for rodeada de obras, ela é morta. Que a gente aprenda com Tiago o que é a verdadeira sabedoria, o que é a verdadeira forma de viver. Essa sabedoria que vem lá do alto, ela produz em nós coisas boas, ela produz no nosso meio coisas boas. A ideia que Tiago quer nos deixar, e para a gente terminar nesta noite, é que tudo aquilo que nós sabemos sobre Deus tem que fazer com que a gente viva de forma digna daquilo que sabemos. Se nós dissemos que conhecemos a Deus, então nós devemos praticar aquilo que Deus espera de nós. Lembra do que Tiago disse? Que a verdadeira sabedoria é pura, é misericordiosa, é sem fingimento, é humilde, é manso. Tudo isso a verdadeira sabedoria produz em nós. Nós não podemos esperar um bom ambiente se nós não produzimos frutos de paz. Sabe, que esse ano Deus nos ajude a isso. Que esse ano seja um ano onde a gente possa se unir. Um ano onde a gente possa viver aquilo que nós temos aprendido sobre Deus. Um ano em que a gente possa entender que o mundo ele é transformado por pessoas simples como nós. A gente tem que tirar essa ideia de que o mundo precisa de um grande líder, alguém revolucionário, não. O que o mundo precisa, Deus já deixou nele, a igreja. O que o mundo precisa é de você. O seu vizinho está indo para o inferno, porque você não consegue falar sobre Cristo para ele. Porque você às vezes não consegue demonstrar Cristo para ele no dia a dia, no bom dia, na forma como você o trata. Às vezes o seu familiar está indo para o inferno, porque você não é misericordioso com ele. O mundo precisa de pessoas que aprendam a viver à luz do Evangelho. Lembra da definição do Hort sobre sabedoria? É você organizar a sua vida sob as leis de Deus, sob a forma como Deus quer que você viva, que é em paz, em harmonia, em misericórdia, em auxílio, em perdão, sem ira, sem ódio. Que Deus nos auxilie a isso. Vamos orar? Enquanto o ministério de louvor sobe, vamos fazer uma oração ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela sua bondade, pelo seu amor. Te agradecemos porque o Senhor está conosco, porque o Senhor tem nos auxiliado em todas as coisas, Pai. E pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a viver a verdadeira sabedoria, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude a viver de forma digna do Evangelho, de forma condizente ao Teu nome, Deus, ao Teu Evangelho, Pai. Nos ajuda a aprender sobre Deus e colocar em prática aquilo que temos aprendido, Pai. Senhor, nos auxilia, Pai, porque nós somos fracos, somos falhos, nós somos tão carentes da Tua misericórdia, Pai. Nós precisamos da Tua mão, Pai. Se o Senhor não nos segurar, nós com certeza fugiríamos do Senhor, Pai. Mas nos ajuda, Pai, que possamos viver, Pai, de forma com que as pessoas entendam quem é Cristo, ao olhar para as nossas atitudes, ao olhar para a forma como nós damos bom dia, ao olhar para a forma como nós nos comportamos, Pai. Que as pessoas glorifiquem ao Senhor, quando elas enxergarem a luz, Deus, deste mundo que é a igreja, Pai. Nos auxilia para que o mundo olhe para dentro de nós e encontre paz, encontre harmonia, encontre misericórdia, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nos auxilia, Pai. Não deixe que a nossa fé seja morta, Pai. Que possamos viver de forma íntegra, sincera, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém.